Olá, meus queridos alunos, tudo certo, pessoal? Com muita alegria, nós vamos dando início ao nosso pré-prova aqui da Casa do Concurseiro. Para quem ainda não me conhece, sou Fidel Ribeiro, professor de Direito Civil aqui da casa. E eu tenho certeza que hoje a bola de cristal vai funcionar mais uma vez e a gente vai tratar aqui dos temas que vão ser cobrados na tua prova do TJ de Santa Catarina. Então, vem comigo e te prepara para vencer. Vamos juntos rumo à tua aprovação. Senhores, primeiro ponto que a gente vai começar, quando a gente vai falar de direito civil, a gente começa pelo começo. Aliás, não é o começo mais do Código Civil, e sim o começo do direito brasileiro. O que é isso? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é esta lei, a famosa LINDB? Antes chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, a hoje Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é o que a gente chama de sobrenorma, uma lex legum, a lei das leis, a norma das normas. Por quê? Porque ela nos traz normas que normatizam outras leis. Então, o que a gente tem que lembrar? O principal da gente lembrar com relação à nossa lei de introdução. Eu quero que tu te lembre a questão do vacatio legis. O que é o vacatio legis? O prazo entre a publicação oficial de uma lei e quando que ela vai entrar em vigor. Que prazo é esse? Se a lei disser um prazo, vamos imaginar que foi criada uma lei, e essa lei nos diz que ela vai entrar em vigor 120 dias depois de sua publicação. Não se tem dúvidas, ela entra 120 dias depois. Agora, no silêncio, as leis entram em vigor 45 dias depois de sua publicação oficial, ok? Outro ponto que a gente tem que comentar, questão da lei posterior. Meus caros, uma lei posterior, ela pode revogar ou não uma lei anterior. Então vamos imaginar um tema qualquer do nosso direito, por exemplo, licitações. Se for criada uma nova lei de licitações que regulamente totalmente o tema, é óbvio que a lei anterior vai ser revogada, ainda que tacitamente. Então, a revogação de lei anterior, ela pode ser ou expressamente, a lei revoga-se a lei 8.666. Pronto, revogou, tá claro, ninguém tem dúvida. Mas pode ser também uma revogação tácita. Quando? Quando regular completamente a matéria que era tratada por outra lei anteriormente. Ou ainda, quando porventura for incompatível com lei anterior. E essa revogação, tanto a tácita quanto a expressa, ela pode ser total, revogar totalmente uma lei, ou pode ser parcial, revogar apenas parte de uma lei. Agora, é importante que tu saiba que se uma nova lei criar, por exemplo, vamos pensar em licitações, que é o nosso exemplo. Se uma nova lei criar algumas disposições gerais ou disposições específicas de licitações, que sejam compatíveis com aquelas que já existiam, não vai nem revogar e nem modificar a lei anterior, ok? Senhores, importante lembrar também que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O sujeito não pode utilizar como defesa que não conhecia a lei para o descumprimento de alguma regra vigente no nosso ordenamento jurídico. Pontos importantes para a gente lembrar. Quando nós tivermos uma omissão, em hipóteses de omissão, o juiz deve fazer o quê? Interpretar ou integrar a norma? O juiz deve integrar. Então, para o preenchimento das lacunas, nós temos que ter alguma forma de integração. E a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela nos diz que, nesse caso, o juiz deve decidir de acordo com a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito. Então, essa é a regra quando a gente precisar fazer a integração. Agora, não confunde integração com interpretação. Uma coisa é uma coisa e duas coisas são duas coisas. Imagina que eu tenho uma estrela, tá, que era para ser uma estrela de 5 pontas, mas a minha estrela veio só com 4 pontas. O que eu preciso fazer? Interpretar ou integrar? Eu preciso integrar. Então, eu preciso completar de alguma forma. Como que eu completei? Com analogia, tá? Que é a primeira hipótese que a gente deve buscar. Agora, quando eu tenho a estrela completa, tá aqui toda a minha estrela completinha, bonitinha, eu não tenho que integrar, e sim eu preciso agora interpretar. E para interpretação,
Eu não vou falar em analogia. Para interpretação, eu vou pensar nos fins sociais. A lei tem uma finalidade social e também eu vou pensar nas exigências de bem comum, ok? Eu quero que tu te lembre também que de 3 coisinhas: ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Esses 3 institutos, eles juntos formam o que a gente chama de princípio da segurança jurídica, ok? Então, senhores, se porventura uma nova lei entrar em vigor, ela não vai prejudicar aquilo que já foi concretizado, aquele ato jurídico que já se perfectibilizou, já se consumou por inteiro, não vai prejudicar aquele direito que eu já adquiri, por exemplo, uma reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista não pode prejudicar o direito que eu já adquiri. Vamos imaginar que reduzam-se o valor pago pela hora extra. Aquela hora extra que eu já fiz não pode ser reduzida. Bem como a coisa julgada, aquilo que já foi julgado, que não cabe mais recurso, não pode ser prejudicado. Ok, senhores? Meus caros, outros pontos para a gente comentar. Com relação à aplicação de lei estrangeira. Quando a gente vai ingressar com uma ação judicial, nós não precisamos provar o direito. A gente espera que o juiz saiba o direito brasileiro. Então, tu não tem que provar o artigo 1º do Código Civil, o artigo 2º, 3º, 20º, 50, etc. Tu espera que o juiz minimamente saiba o texto do Código Civil brasileiro. Porém, se eu precisar de uma aplicação de uma lei estrangeira, como acontece muito seguido, esses tempos no nosso escritório, a gente teve uma situação, a gente precisou provar a Constituição do México em um processo aqui no Brasil. O que a gente precisa fazer? Provar o direito. O direito deve ser provado quando se referir à aplicação de lei estrangeira e essa prova deve se dar exatamente nos termos da lei. Agora, outro ponto importante da gente lembrar, com relação a sentenças estrangeiras, o Brasil executa sentença estrangeira. Não tem problema, se preencher os requisitos da lei também. Qual que é o órgão competente? E aqui nós vamos ter um conflito. Por que um conflito? Porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela fala do STF. Mas nós sabemos que a Constituição Federal nos diz que a homologação de sentença estrangeira deve se dar pelo STJ. É claro que na nossa pirâmide de normas, a Constituição Federal é a nossa norma suprema, logo, o órgão judiciário competente para homologar sentença estrangeira é o STJ. Ok, senhores? Avançando um pouquinho mais no nosso estudo, vamos ingressar agora no nosso Código Civil. E com relação ao nosso Código Civil, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre pessoas naturais. A FGV, tu pode ter certeza absoluta que ela vai cobrar na tua prova alguma coisa sobre pessoas naturais. Não tenhas dúvida nenhuma. É só tu pegar o histórico da banca, que tu sabe que é uma questão praticamente certa. Senhores, primeiro ponto, teoria natalícia e teoria concepcionista. Quando que se adquire a personalidade? A partir do nascimento ou a partir da concepção? O Código Civil adotou a teoria natalista. Isso é, a personalidade é adquirida a partir do nascimento com vida. Porém, a nossa lei garante direitos para o nascituro, protege o nascituro. Então nós temos como considerado como pessoa aquele que nasceu com vida, que é quem tem personalidade. Porém, nós protegemos o nascituro, ok? E quando o sujeito nasce com vida, a gente diz que ele tem personalidade, que nada mais é do que aptidão para contrair direitos e deveres. Senhores, uma perguntinha bem simples, porém muita gente se atrapalha, vamos resolver para não ter erro. Uma criança de 2 anos, por exemplo, pode ser sujeito de deveres na ordem civil? Eu posso ser uma criança de 2 anos assumindo deveres na ordem civil? É claro que posso. Então tu imagina, por exemplo, se uma criança de 2 anos herdar um imóvel. Essa criança de 2 anos não vai ter que pagar o IPTU desse imóvel? Sim. Agora, ela vai, por exemplo, vender esse imóvel pessoalmente? Não. Alguém vai ter que fazer por ela. Meus caros, então não confundam
personalidade com capacidade. E quando a gente fala em capacidade, há, digamos, duas capacidades que são fundamentais para a nossa prova. Existem outras espécies de capacidade, mas essas duas são as fundamentais. A capacidade de direito e a capacidade de fato, que é a capacidade de exercício. Então, olha só, a partir do momento que eu adquiro personalidade, quando? Com nascimento com vida, eu passo a ter capacidade de direito. Eu sou sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Então, sou capaz? Capaz de direito? Ok. Agora, eu posso exercer pessoalmente todos os meus direitos? Não. Eu vou precisar, eventualmente, de um representante ou de um assistente, dependendo da espécie de incapacidade. Senhores, então, bem claro, né? Capacidade de direito, todo que tem personalidade possui. Capacidade de exercício de modo plena vai ser adquirida aos 18 anos, ok? Eu quero que tu te lembre também do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por que eu estou te falando dele? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou as regras sobre capacidade do Código Civil. Então nós tínhamos antes aquela listinha de pessoas que eram absolutamente incapazes. Agora nós só temos um que é absolutamente incapaz. Quem é ele? O menor de 16 anos. Todos os demais agora são relativamente incapazes, isto é, são incapazes relativamente a certos atos com relação à maneira de exercê-los. Outras coisas sobre capacidade que eu quero que tu te lembre. A ausência. A ausência, ela não, ela não torna a pessoa incapaz. O ausente, ele tem plena capacidade, ele não é nem absolutamente incapaz e nem relativamente incapaz. O ausente, ele é capaz aonde ele estiver. Aonde ele estiver, ele pode realizar os negócios, fazer o que bem entender, ok? A emancipação. A emancipação, ela põe fim à incapacidade. Mas vejam bem, ela põe fim à incapacidade e não põe fim à menoridade. O emancipado segue sendo menor de 18 anos. Então, as restrições legais, por exemplo, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai seguir tendo-as. Então, tu não pode vender bebida alcoólica, por exemplo, para um menor de 18 anos, mesmo sendo emancipado. Tu não pode permitir que ele ingresse num puteiro, tu não pode fazer nada com menor de 18 anos que seja proibido para menores. O que tu pode fazer com menor de 18 anos é vender uma casa para ele ou comprar um automóvel dele, tudo ele assinando diretamente. Isso é tranquilo. Agora, as restrições previstas para pessoas menores de 18 seguem sendo para menores de 18, emancipados ou não, ok? Meus caros, outros pontos importantes para a gente comentar sobre a emancipação. Importante que a gente saiba as espécies de emancipação que nós encontramos no nosso Código Civil. Nós temos a voluntária, né, que decorre das partes, do interesse dos pais. Temos a judicial, que se dá por sentença judicial. E temos a emancipação legal, que decorre daquelas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, a hipótese do casamento. Ok, senhores? Outros pontos importantes para a gente comentar. Quando que termina a existência de uma pessoa natural? Com a morte. Agora, cuidado, a ausência não é capaz de fazer com que a gente considere que uma pessoa não existe mais. Tá? A pessoa não perde direitos por estar ausente. Senhores, agora, temos que falar um pouco sobre morte presumida. A morte presumida ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar sem declaração de ausência em duas hipóteses. Quando que a gente pode ter morte presumida sem declaração de ausência? Primeira hipótese, quando for extremamente provável que a pessoa tenha falecido e ela estava em perigo de vida. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém caiu no mar, a pessoa estava saltando de paraquedas, o paraquedas não abriu, ela caiu no meio do oceano, não sabe nadar, não está com colete nem nada do gênero. Nesse caso, é extremamente provável que essa pessoa caiu do paraquedas, não sabe nadar, ela tenha vindo a falecer. Né? Então, se ela não for encontrada depois do término das buscas, pode ser declarada a morte presumida, mesmo sem ter passado pela ausência. Ou aquela pessoa que está desaparecida, né, em campanha de guerra, foi feita prisioneiro e não for encontrada até 2 anos depois do término da guerra. Mesmo sem declaração de ausência, ela pode ter sua morte declarada, ok? Agora, com declaração de ausência, eu vou ter, não é a partir da ausência. A ausência não mata a pessoa, não torna a pessoa considerada morta. E sim, eu vou ter
de acordo com o texto expresso do Código Civil, nos casos que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. E a sucessão definitiva, nos casos de ausência, ela se dá 10 anos depois da abertura da sucessão provisória. Então nós temos aquelas 3 fases da ausência. Primeira fase da ausência é a curadoria. A segunda fase da ausência é a fase da sucessão provisória. E a terceira fase da ausência, coloquei os números ao contrário aqui, né? Vamos melhorar essa coisa. Tá? E primeira, segunda, e a terceira fase da ausência é a fase da sucessão definitiva. Meus caros, 10 anos depois da sucessão definitiva, provisória ser aberta, pode ser aberta a sucessão definitiva. E nesse caso, nós vamos ter a morte presumida com declaração de ausência. Então, não são para que nós tenhamos morte com declaração de ausência, essa morte presumida não se dá depois de 10 anos depois da ausência, não se dá 10 anos depois da curadoria, e sim se dá no momento que é autorizada a abertura da sucessão definitiva, que se dá depois de 10 anos da abertura da sucessão provisória. Ok, senhores? Tranquilo, né? Depois, avançando um pouquinho mais, o que mais nós temos de importante? Falar um pouco sobre Estado. Meus caros, o que é Estado? Estado é entendido como a soma das qualificações da pessoa apta a produzir efeitos jurídicos. Por exemplo, o Estado civil, se a pessoa é casada ou solteira, é uma qualificação pessoal dela que vai resultar em efeitos jurídicos na ordem civil. O que eu quero que tu te lembre sobre o Estado? As ações de Estado, elas são imprescritíveis, isto é, elas não prescrevem, elas não são direitos que não se perdem ou não sofrem prejuízo com o decurso de tempo. Meus caros, por exemplo, uma investigação de paternidade, ela reconhece um estado de filiação. Tu podes pedir uma investigação de paternidade a qualquer tempo, ok? Quero que tu saibas também que essas ações de Estado, elas podem ser tanto declaratórias, quanto elas podem ser constitutivas. Como assim? Eu posso ter, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade que ela vai ter como objeto a declaração de uma paternidade. E sempre que quando a gente tem uma ação declaratória, ela declara algo que já existe. E se ela declara algo que já existe, os efeitos vão fazer o quê? Vão retroagir. Eles voltam ao passado e modificam o para trás. Por quê? Porque são efeitos ex tunc. Está declarando uma coisa que já existia. Se ela já existia e só está sendo declarada, ela tem efeitos pretéritos. Agora, eu posso ter, eventualmente, algumas ações de Estado com efeitos constitutivos. Por exemplo, quando for a sentença do divórcio, ela constitui um novo Estado civil. A pessoa estava casada, a partir que nós tivermos a sentença do divórcio, vai se constituir como solteira não, né? Como divorciada. Nesse caso, quando tiver natureza constitutiva uma ação de Estado, ela vai produzir efeitos ex nunc. Nesse caso, ela nunca altera o passado. Tem aquele macetezinho tradicional de professor de cursinho, diz que para tu te lembrar sobre efeitos ex tunc e ex nunc, qual que retroage, qual que não retroage, tu pensa em ex nunc e tu bate na tua nuca. Quando tu bate na tua nuca, tu vai para onde? Para frente. Então só mexe daqui para frente, não mexe para trás. Agora, pensou em efeitos ex tunc, no caso de sentenças declaratórias, tu dá um tapa na tua testa. Quando tu bate na tua testa, tu vai para onde? Tu vai para trás. Então ex tunc modifica o para trás. Eu prefiro lembrar, eu acho melhor o meu macete que eu criei, que é pensar que as ações, quando tiveres efeitos ex nunc, os efeitos ex nunc nunca alteram o passado. Tu já sabe que o outro é o ex tunc e ponto final, ok? Senhores, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre direitos de personalidade. Direitos de personalidade, eles são o que a gente chama de direitos do ser e não do ter. Então são direitos que não são patrimoniais, são direitos que nós chamamos de existenciais. Logo, meus caros,
são ligados à existência da pessoa humana, que tem como fundamento, lá no nosso artigo 1º da Constituição Federal, né, a dignidade da pessoa humana. Logo, senhores, nós vamos ter, por exemplo, decisões do STF, por exemplo, a questão da impossibilidade da prisão civil do depositário infiel, mesmo contra o texto expresso da Constituição. É claro que nós temos o Pacto de São José da Costa Rica e outros atos internacionais que o Brasil se comprometeu a vedar as prisões civis. Porém, é algo ligado à dignidade da pessoa humana, é um direito existencial. Outro ponto importante a gente comentar é a súmula 364 do STJ. O que nos diz a súmula 364 do STJ? Ela fala sobre a impenhorabilidade do bem de família de pessoa solteira, por garantir um mínimo existencial. O que a gente extrai de tudo isso? Quando nós tivermos conflitos entre um direito patrimonial e um direito de personalidade, deve prevalecer o direito de personalidade, por ser ligado à dignidade da pessoa humana. Agora, importante que tu saibas algumas características dos direitos de personalidade. Quais são elas? Primeira delas, direitos de personalidade são absolutos, tá? Eles são indissociáveis da pessoa e oponíveis contra todos, então tu pode opor contra qualquer um. São direitos vitalícios, a pessoa vai permanecer para sempre com esses direitos. São direitos intransmissíveis, em regra, eles são indisponíveis. Então tu não pode dispor, tu não pode abrir mão de um direito de personalidade. Eu não posso chegar e dizer, a partir de agora eu não sou mais o Fidel. Eu vendo para alguém o direito de ser a minha pessoa. Não existe, eles não têm como ser transmitidos em regra. Agora, importante, tu não tem como transmitir um direito de personalidade, não posso transmitir o direito de ser eu. Agora, eu posso negociar, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse, em vez de ser o Fidel, professor de direito, eu fosse o Ronaldinho Gaúcho. Se eu fosse o Ronaldinho Gaúcho, eu poderia negociar a minha imagem, eu posso ceder para alguém o direito de utilizar minha foto numa propaganda. Nesse caso, eu não estou cedendo a minha personalidade, eu estou cedendo um direito patrimonial decorrente do uso da personalidade. Nesse caso, não há qualquer problema, ok? Outra característica dos direitos de personalidades, eles são também irrenunciáveis. Ninguém pode, por exemplo, renunciar ao direito de ter um pai ou ao direito de ter um nome. Eles são inexpropriáveis. Tu não tem como penhorar o nome de alguém. Tu não pode chegar, por exemplo, e penhorar o nome do cantor, o rei Roberto Carlos. Não pode, a partir de agora, Roberto Carlos sou eu. Não tem como. Roberto Carlos é ele, esse é o nome dele. Meus caros, são também direitos imprescritíveis. Os direitos de personalidade não estão sujeitos à prescrição. Agora, aqueles direitos patrimoniais que decorrem dos direitos de personalidade, esses prescrevem. Eu quero que tu lembre da súmula 149 do STF, que nos diz que é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é a de petição de herança. Então, para tu pedir herança, isso prescreve. Agora, para tu pedir investigação de paternidade, nesse caso, é imprescritível, justamente por se tratar de um direito de personalidade, ok? Importante a gente lembrar também que os direitos de personalidade, naquilo que couber, eles vão ser aplicáveis às pessoas jurídicas. Bem simples, né, meus caros? Quanto a direito de personalidade, não tem mistério. Eu quero que tu te lembre também a questão envolvendo o direito ao nome. O que eu quero que tu te lembre do direito ao nome? Que o direito ao nome, ele envolve tanto o prenome, no meu caso Fidel, quanto o sobrenome, Ribeiro. Agora, e se eu, em vez de usar o meu nome, Fidel Ribeiro, usasse algum pseudônimo? Por exemplo, vamos imaginar que eu resolva me chamar Gatão. Senhores, eu vou conseguir proteção do direito para o meu pseudônimo de Gatão? É óbvio que vou. O pseudônimo, ele goza de proteção legal para fins lícitos, ok? Então, o pseudônimo, ele vai gozar das mesmas proteções dadas ao nome, naquilo que for lícito e de acordo com os bons costumes, obviamente. Meus caros, ponto importante a gente comentar sobre direitos de personalidade é a questão da disposição do próprio corpo. A regra é o artigo 13 do Código Civil, que nos diz que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes.
Então, senhores, o que que nós temos? Nós temos uma regra que veda a disposição do próprio corpo. Eu posso vender o meu braço para alguém? Não. Agora, pontos importantes a ser comentados. Mudança de sexo. Meus caros, mudança de sexo é aceita pela lei brasileira e pelos tribunais brasileiros. A nossa jurisprudência entende que a mudança de sexo está ligada à dignidade da pessoa humana. Então, mesmo que não tenha exigência médica, é possível que a gente tenha cirurgias de mudança de sexo, mesmo que importe na perda, por exemplo, diminuição, né, de algum membro, de alguma coisa que a pessoa tem, não tem problema. A mudança de sexo ela é permitida sem problema algum, porque ela está de acordo com a dignidade da pessoa humana. Justamente a dignidade da pessoa humana que é protegida pelos direitos de personalidade. O transplante, nas formas previstas em lei, sempre de forma gratuita, nunca um transplante cobrado, é possível de ser realizado também, tá? E é possível tu dispor do teu corpo após a morte também, sempre de forma gratuita, ok? Então, a questão da disposição do corpo após a morte, para estudos, por exemplo, tranquilo, não tem problema nenhum. Tu não pode dispor do teu corpo em vida, tá? Doar o teu braço em vida para uma universidade. Isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Ok, senhores? Avançando um pouquinho mais no nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre pessoas jurídicas. Meus caros, as pessoas jurídicas que podem ser de direito público, seja de direito público interno ou externo, o que seria uma pessoa jurídica de direito público interno? Por exemplo, o Distrito Federal, um município, o Estado de Santa Catarina, né, são exemplos de pessoas jurídicas de direito público interno. Tá? O que seria uma pessoa jurídica de direito público externo? De acordo com o nosso Código Civil, são os estados estrangeiros e organizações internacionais que são regidas por regras de direito internacional público. Exemplo, a ONU. A ONU é uma pessoa jurídica de direito público externo. O Uruguai. O Uruguai é uma pessoa jurídica de direito público externo também. Meus caros, agora, importante tu te lembrares que nós temos aquelas pessoas jurídicas de direito público interno, porém, que são criadas pelas pessoas jurídicas, pelos entes federativos, tá? Aquelas pessoas jurídicas de direito público interno que têm estrutura de direito privado, como, por exemplo, uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil, ele é uma pessoa jurídica de direito público com estrutura de direito privado. Essas pessoas jurídicas, elas não seguem as regras, principalmente, não seguem as regras do direito administrativo. Elas seguem as regras do Código Civil. Não quer dizer que não se aplique nada da administração pública para elas. Por exemplo, a obrigatoriedade dos concursos públicos, que é um princípio da administração, vai ser aplicado. Agora, no geral, ela vai ser regida pelas regras do Código Civil. Meus caros, quando que se inicia a personalidade jurídica de uma PJ? Então, a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica, ela se inicia a partir da inscrição do ato constitutivo no registro. Então, quando ela inscrever o seu ato constitutivo no registro competente, iniciou a sua personalidade jurídica. Agora, cuidado. De acordo com o nosso artigo 37, inciso 19, se não me falha a memória, da Constituição Federal, nós temos que a lei cria as autarquias. Por quê? Porque a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Com estrutura de direito público. Então, ela não é criada a partir de um registro, e sim, ela é criada a partir de uma lei. As outras pessoas jurídicas de direito público que têm estrutura de direito privado, essas, a personalidade jurídica delas se inicia a partir também da inscrição do ato constitutivo no registro competente, ok? Então, por exemplo, uma empresa pública. A empresa pública, ela vai ter o início da sua personalidade jurídica quando for registrada numa junta comercial. Meus caros, outros pontos importantes a gente comentar. Com relação ao empresário individual. O empresário individual, ele não é pessoa jurídica, ok? O empresário individual, ele é pessoa física. Mas aí tu vai fazer a pergunta tradicional. Olha, mas eu sei que eu sou empresário individual e eu tenho um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Que bom que tu tens. Isso é só para tu ser tributado. É só para eles saberem como te cobrar.
tu segue sendo pessoa física. Tá? Tranquilo, meus caros? Sobre associações. O que são associações? Associações são união de pessoas sem fins econômicos. Então, a associação, ao contrário de uma sociedade, ela não tem fim econômico. A sociedade vai ter finalidade econômica. A associação não. Então, exemplos de associações, escolas de samba, clubes de futebol, associações de moradores de bairros, tudo isso são uniões de pessoas que não buscam o lucro. Agora, cuidado, por quê? Porque uma associação, ela pode ter lucro. Nada impede que tu tenhas uma associação que dê lucro. Por exemplo, um clube de futebol que tenha superávit, que venda camisetas e fique rico com a venda de camisetas. Que ótimo. Porém, esse lucro não vai para os associados. Esse lucro vai ser investido na própria associação. Características das associações que vocês têm que lembrar na hora da prova. Primeira delas, a igualdade de direitos dos associados. Os associados eles devem ter direitos iguais, porém, podem ser instituídas categorias diferentes. Então, eu posso ter o sócio proprietário, o sócio jogador, o sócio isso, o sócio aquilo, não há problema quanto a isso. Quando formos excluir um associado de uma associação, essa exclusão ela deve necessariamente se dar em hipóteses de justa causa. Se não houver justa causa, o associado não deve ser excluído. E, para excluir, fora tu ter uma justa causa para excluí-lo, tu tem que dar duas coisas para ele. Primeiro, o direito de defesa, ele tem que ter como se defender. E outra, ele tem que ter como fazer um recurso. Então, fora existir justa causa, deve ser garantido o direito de defesa e de recurso. Caso não seja assim observado, o associado excluído sem observância do devido processo de exclusão legal, ele pode buscar a via judicial para pleitear a sua reinclusão na associação. Outro ponto importante, para os atos mais importantes, de acordo com o nosso Código Civil, questão da destituição de administradores ou alteração do estatuto, nós temos o órgão, digamos, supremo das associações, que vai ter competência privativa para cuidar desses atos. Quais são esses órgãos? Que órgão é esse? A Assembleia Geral. Então, não é a diretoria que altera estatuto. Quem altera estatuto é a Assembleia Geral. E tanto para destituir administradores quanto para alterar estatuto, tem que ser uma assembleia especialmente convocada para essa finalidade. Outro ponto importante, ao término de uma associação, quando formos dissolver uma associação, o que se faz com o patrimônio remanescente? O patrimônio remanescente, ele nunca vai ser partilhado entre os associados. Os associados nunca vão dividir esse patrimônio. É sem fins lucrativos, é sem fim lucrativo e ponto final. Eles não podem ganhar um patrimônio, tá, de uma associação que termina. Agora, eles podem receber de volta aquilo que eles contribuíram para o patrimônio da associação. Então, se eu contribuir, por exemplo, eu doei uma casa para a associação, né, para pagar uma dívida que tinha, isso, aquilo, eu posso pegar de volta esta casa sem problema algum, ok? Tá? Só te lembro que nunca vai ter divisão. Enfim, sobre fundações. As fundações, ao contrário das associações, as associações eram consistiam em união de pessoas. As fundações se constituem em complexos de bens que vão se dedicar para algumas finalidades. Tá? E para esse efeito vão ser bens dotados de personalidade. Então, enquanto nas associações eu tenho coletividade de pessoas, nas fundações eu tenho coletividades de bens. Estas fundações, que podem ser instituídas por escritura pública ou por testamento, tá? Elas vão ser cuidadas, vão ser veladas pelo Ministério Público Estadual. Agora, se elas tiverem atuação em mais de um estado, cuidado, não vai ser o Ministério Público Federal, e sim vai ser o Ministério Público Estadual de cada um dos estados. Quando tivermos bens insuficientes que não sirvam mais para tocar a finalidade da fundação, esses bens devem ser destinados a uma outra fundação, se não dispuser de modo diferente o instituidor, ok? Sobre bens, meus amigos, eu quero que tu te lembre que a regra é que os bens são privados. A exceção é quando os bens serão públicos. Quais bens são públicos? Tá? De acordo com o nosso artigo 98, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Então, o que não é das pessoas jurídicas de direito público interno,
a gente já sabe que é bem particular. Quais são as espécies, as categorias de bens públicos? Os bens públicos eles podem ser de uso comum, de uso especial ou dominicais. Quais são os de uso comum, meus amigos? São aqueles que tu pode usar a qualquer momento, a qualquer tempo, de qualquer forma. Por exemplo, uma praça pública, tu entra na praça a hora que tu quiser. Se tu quiseres utilizar, por exemplo, uma via pública, tu queres utilizar uma estrada, tu pode utilizar a estrada quando tu bem entenderes, sem qualquer problema. O que é importante tu perceber? Que, em relação à estrada, eventualmente nós vamos ter aquela figura do pagamento de pedágio. Mesmo com o pagamento de pedágio, a estrada segue sendo considerada como bem de uso comum. Agora, quando a gente fala em bem de uso especial, nesse caso, não é qualquer pessoa a qualquer momento que pode usar. Vai ser usado especialmente para alguns atos. Por exemplo, uma casa que abrigue uma creche municipal. É um bem de uso especial. Tu não vai conseguir entrar a qualquer hora na creche municipal. Não, a creche do município eu quero entrar e ponto final. Vou entrar de madrugada, meter o pé na porta e invadir. É óbvio que não. Ao contrário da estrada. Na estrada, se tu quiser passar de madrugada, tu passa. Ou o prédio onde funciona o hospital da cidade. Ou onde funciona a prefeitura da cidade. Tudo isso são bens de uso especial, que estão sendo especialmente utilizados para uma atividade específica ou para a prestação de um serviço. Meus caros, esses bens especiais eles estão afetados por uma atividade. Afetação é a expressão que a gente usa no direito administrativo, principalmente. Agora, tem uma terceira hipótese, que são aqueles bens que não estão servindo para nada. Esses são os bens dominicais. O que são bens dominicais, então? Aqueles que não são nem de uso comum, nem de uso especial, mas integram o patrimônio dessas pessoas jurídicas. Então vamos pensar, por exemplo, nessa casinha aqui, que estava abrigando a prefeitura. Porém, eu transferi a prefeitura para essa casa daqui. O que aconteceu com essa casa aqui? Está sobrando. Está avulsa aí de Bangu, sem servir para absolutamente nada. Então, essa casinha aqui, que antes abrigava a prefeitura, ela era de uso especial. Passou a ser dominical. Com relação à possibilidade de alienação, os bens de uso comum, como por exemplo, praças, estradas, praias, estes nunca poderão ser alienados. Os bens de uso especial, enquanto estiverem sendo utilizados, quando estiverem afetados pela finalidade, eles também não podem ser alienados. Os bens dominicais, estes podem ser alienados. Só te lembra da regrinha lá da lei de licitações. A lei de licitações, a 8666, ela vai falar sobre bens públicos e vai nos dizer que para alienação de bens públicos, a modalidade obrigatória é a concorrência. O leilão, para alienação de bens imóveis, claro, estou falando de bens públicos, no caso estou me referindo, no meu exemplo aqui, a bens imóveis. Tá? Para bens imóveis, a concorrência é modalidade obrigatória. Para alienar bens imóveis, o leilão pode ser utilizado em duas hipóteses. Uma delas, quando o imóvel o imóvel tiver sido adquirido a partir de dação em pagamento. Então, a entidade pública, o ente público, recebeu aquele imóvel como pagamento de uma dívida que alguém tinha com ele. Nesse caso, ele pode se desfazer mediante leilão. Ou quando a administração pública tiver recebido este imóvel em um processo judicial. Esse também pode ser alienado mediante leilão, ok? Outro ponto importante para a gente comentar. Todos os bens imóveis, sejam eles de qualquer categoria dessas que for, eles vão ter uma característica. Eles são bens que a gente considera imprescritíveis. Isto é, são bens que não estão sujeitos a uso capião. Uso capião, que é uma prescrição às avessas. Por quê? Porque é uma prescrição ao contrário. O tempo, em vez de extinguir direitos, o tempo cria direito no caso do uso capião. E os bens públicos, eles não são sujeitos a uso capião. Já que falamos em prescrição, vamos falar um pouco sobre prescrição. Tá? O que vem a ser essa prescrição? É a perda do direito de reparação, né, de uma violação a partir da inércia. Vem do brocardo, que a gente chama, né, o direito não socorre aqueles que dormem.
A prescrição sempre deriva da lei. Não existe prescrição convencional. Tu não pode convencionar uma prescrição. Só a lei pode dar uma prescrição. O nascimento da pretensão de dever reparado se dá a partir da violação de um direito. Então, quando o teu direito é violado, se inicia a contagem do prazo prescricional. A prescrição ela comporta renúncia, suspensão e interrupção. Tá? Existem algumas pretensões que são imprescritíveis. Exemplo, estado de filiação. Tu pode pedir para ser reconhecido como filho de alguém a qualquer tempo. Agora, no caso da decadência, enquanto na prescrição o prazo se inicia com a violação do direito, na decadência o prazo se inicia a partir do momento que o direito nasce. Então, quando o direito surge, não quando ele é violado, se inicia o prazo decadencial. A prescrição ela vai resultar só da lei. A decadência pode ser convencional. Por exemplo, a garantia de um produto. Os prazos de garantia previstos no Código de Defesa do Consumidor, eles são prazos decadenciais. 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis. Imaginando que um fornecedor te oferece no produto uma garantia de 1 ano. O que tu tens? Uma garantia convencional. É uma decadência que é convencionada entre as partes, ok? Agora, para quem vai fazer prova para analista, não te esquece que a questão envolvendo o prazo para buscar reparação pelo fato do produto ou serviço, aqueles acidentes de consumo, naquele caso nós temos um prazo prescricional de 5 anos, não tem nada a ver com os prazos de garantia, são prazos decadenciais, ok? Meus caros, essas foram nossas dicas, né? Foram dicas relativamente rápidas, afinal é um pré-prova, não podemos trabalhar toda a matéria com aquela tranquilidade que a gente passou nas nossas aulas, aquele bem passo por passo, mostrando os artigos, fazendo comentários. Aqui a coisa teve que ser um pouco mais objetiva, mas eu acho que a gente pôde passar pontos que devem ser cobrados na tua prova. A prova está chegando e eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos. Eu quero agradecer a todos por terem escolhido a Casa do Concurseiro. E sem qualquer modéstia, é um curso que tem todas as condições de te deixar ali, na cara do gol, pronto para a tua aprovação. Certo, meus amigos? Um abraço a todos, bons estudos, boa prova, que Deus esteja com todos vocês. Um abraço, até lá.